Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 18 de março de 1923. Como se toma posse dos bens que contém a divina vontade. Estava toda a abandonar-me na santíssima vontade do meu doce Jesus, apesar de sentir privada dele e como trespassada no coração. Então ela estava toda abandonada em Jesus, mas ela sentia-se privada dele, né? E sentia o coração dela transpassado. E pensava entre mim, aí ela pensava com ela, né? Para o que tem servido me haver falado tanto de seu eterno querer, se agora me deixou, aí ela diz, para que me serve ter falado tanto do eterno querer se ele agora não vem, né? Se ele agora me deixou. Aliás, suas mesmas palavras são feridas ao meu coração. Ela fala que as palavras de Jesus são feridas ao coração dela, que me rasgam em pedaços. Se bem estou resignada, beijo estas mesmas feridas, que me laceram a mão, que me fere, mas sinto ao vivo que tudo para mim terminou. Aí ela diz que sente ao vivo, ela sente vivo nela, né? Que tudo terminou. Enquanto pensava isso, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e, pondo-me os braços ao pescoço, disse-me. Aí Jesus fala para ela: minha filha, não temas. Ele fala para ela não temer. Nada terminou entre eu e tu. Teu Jesus é sempre para ti. Ele fala que ele é sempre para ela. Teu Jesus, a coisa mais forte que liga a alma é perder sua vontade na minha. Ele fala para Luísa que a coisa mais forte, né, que liga ele à alma, né, é perder a vontade dela na dele. Como posso deixá-la? Ele diz, porque ela não tinha mais vontade, né? Ela já tinha dado a vontade dele para ela, então ele não podia deixar ela. E além disso, se tanto te falei de meu querer, são tantos vínculos de união indissolúvel
que pus entre eu e você. Então Jesus ele põe união indissolúvel entre nós e ele, do mesmo jeito que ele fez com a Luísa. Meu eterno querer, falando-te, vinculava teu pequeno querer com os vínculos do meu eterno querer. Então, o pequeno querer da Luísa se vinculava ao pequeno querer de Jesus, ao querer de Jesus, né? O pequeno não, porque o querer de Jesus ele é grande, né? Mas o pequeno ato dela, pequeno, né? A pequena vontade, o pequeno desejo que ela tinha, né? De viver no querer dele, já era um vínculo eterno com ele. De meu eterno querer, por quantas palavras te dizia. Além disso, deve saber. Aí ele fala, além disso, deve saber que ao criar o homem, nossa primeira suprema vontade foi que deveria viver em nosso querer. Então, a primeira suprema vontade, quando foi criado o homem, o primeiro bem que Deus nos deu foi viver no querer dele. E devendo viver nele, devia tomar do nosso para viver as nossas expensas correspondendo à nossa vontade. Então tinha que viver a vontade dele para que a gente pudesse corresponder à vontade dele. Era necessário que nós entendêssemos que o primeiro bem que nós tínhamos era viver na vontade de Deus, era viver o que Deus queria para nós. A nossa vontade, com tantos atos divinos, por quantos atos humanos, né? Os atos divinos de Jesus se fundiam nos nossos atos humanos e se tornava tudo divino, que todo o nosso propósito tem que ser viver a vontade dele. Era a mesma coisa de Luísa. Fazia na nossa, né? Então, todos os atos humanos, todos os atos humanos, por quantos atos humanos fazia na nossa, né? Na vontade divina, né? Os atos humanos da alma, né? Se fundem na vontade divina, e isso é um bem, né? E isto para enriquecê-lo com todos os bens. O que faz nós termos todos os bens? O que fez Luísa ter todos os bens foi ter aceitado viver no querer divino, né? Que nossa vontade contém. Mas o homem quis viver em seu querer. Aí ele fala, mas o homem quis viver no querer, né? No seu próprio querer dele, e suas expensas, e por isso se exilou de sua pátria e perdeu todos estes bens. Então, quando a gente faz a nossa vontade, a gente perde os bens, né? A gente perde os bens da pátria celeste, nós perdemos os bens da divina vontade. Quando a gente faz a vontade de Deus, automaticamente a gente tem esses bens. Assim que meus bens ficaram sem herdeiros, eram imensos e nem os possuía, né? Então tinha muitos bens, né? E por o ser humano fazer sua própria vontade, eles perderam os bens, né? E aí agora, né, através dos escritos da Luísa, através de todo o conteúdo que nós estamos vivendo, nós estamos recuperando esses bens, né? Nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus e Ele automaticamente nos devolve esses bens. Ele nos dá esses bens que tinha sido perdido, né? Então, entrou minha humanidade para tomar posse de todos estes bens. Então, Jesus veio da forma humana para tomar posse de todos os bens divinos, conviver a cada instante neste querer eterno, porque Jesus ele viveu nesse querer eterno. Quis viver sempre as suas expensas, nascer, crescer, padecer, obrar e morrer no eterno beijo do querer supremo. Então Jesus ele nasceu, cresceu, padeceu, obrou, né? Ele fez as obras e morreu no eterno beijo do querer supremo, né?
E como vivia nele, assim me foi dada a posse dos muitos bens. Então, por que que Jesus tinha todos os bens? Porque ele vivia no querer divino. Desocupados que o homem ingrato tinha posto no esquecimento. Então, o homem ingrato, quando ele vai fazer a sua vontade, né, ele põe os bens divinos no esquecimento. Agora, minha filha, minha sabedoria infinita, com te haver falado tanto de meu querer, não foi só para te dar as simples notícias. Não, não. Foi para te fazer conhecer o viver em meu querer. Ele revelou essas verdades para Luísa para que ela pudesse viver no querer dele. E por isso que ele revela para Luísa e Luísa deixa esses escritos para que a gente aprenda. Os bens que há nele, e enquanto fazes o caminho nele, tantas nele tomas a posse deles. Então, quando a gente vai caminhando na divina vontade, quanto mais a gente vai caminhando, vivendo no querer divino, mais posse a gente toma dos bens. Minha humanidade fez tudo, tomou posse de tudo, não para mim só, mas para abrir as portas aos meus demais irmãos. Então ele não veio para tomar posse só para ele, mas ele veio para tomar posse para nós, para abrir essa porta, né? Para deixar essa porta aberta. Esperei tantos séculos passarem, tantas gerações, esperei ainda mais. O homem deve retornar a mim, sobre as asas de meu querer, de onde saiu. Por isso, seja tu a primeira bem-vinda, e minhas palavras te sirvam de estímulo para tomar posse e de correntes que te atem tão forte que não te deixem jamais sair de minha vontade. Então, assim, resumindo, Jesus, ele veio, né? Ele nasceu, cresceu, morreu, obrou, fez as obras para que deixasse esse caminho para nós, né? E aí, Luísa veio para ser essa iniciadora, né? Para poder nos ensinar. Se não fossem os escritos dela, a gente não tinha como a gente saber, né? Não tinha como a gente saber como tomar posse desses bens, né? Como tomar posse dessa graça. Então, ele vem, ensina para ela como é que tem que ser, ela escreve e deixa essas portas para nós. Mas ele espera de nós essa correspondência. É necessário a gente ter essa correspondência para que a gente tome posse dos bens, né? Como que a gente vai tomar posse de um bem que a gente não conhece, né? Se o nosso pai terreno, ele deixa um bem para a gente, né? Ele deixa uma casa, a gente não tem conhecimento daquela casa. A gente não tem conhecimento de que ele tem aquela casa. Então, a gente não toma posse daquele bem. Então, por isso que ele ensina para Luísa e fala, dá a ordem para que Luísa escreva, né? Pede a Luísa para que Luísa escreva, para que tenha um acompanhamento do confessor, né? Aí tem a questão da obediência, que ela escreve por obediência, tudo direitinho, mas não foi só para ela. Jesus não deu só esse bem para ela. Jesus deu para ela para que ela ensine a outros, né? A tomar posse desses bens, a viver no divino querer, porque a gente só toma posse dos bens celestiais vivendo no querer divino, fazendo a vontade de Deus. Por isso que o homem perdeu, né? O homem perdeu esses bens porque ele fez a sua própria vontade, que a gente sabe disso, né? Por causa do pecado de Adão, Adão saiu da divina vontade, foi viver a vontade dele, né? E aí veio a Luísa, né? Veio Jesus primeiro para ensinar os atos, né? No ato dele, na vida dele aqui na terra, a gente sabe dos bens que ele deixou, né? E aí ficou meio que as pessoas parecem que não entenderam muito bem, ou não creram,
né? Porque não entenderam, né? Estava ainda em oculto, porque não tinha sido revelado o Espírito Santo. Então, aí o que acontece? Aí veio a Luísa, cheia do Espírito Santo, que ela recebeu no batismo. Jesus fala com ela, dá os escritos para ela, e ela vai nos ensinando esse caminho de vivência na divina vontade. E aí a gente vai tomando posse dos bens, né? Dos bens deixados por Jesus e que a Luísa nos ensina e que a gente vai ensinando para Em outros. nome do Pai que me criou, em Amém, nome do Filho que filhos? me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu quero, com esse trecho aqui, fazer um testemunho do que aconteceu comigo, né? Que para testemunhar como é maravilhoso viver na divina vontade, se abandonar. Não, não querer guiar a sua vida, dar a sua vida para Deus guiar. Você junto com Ele, né? Porque Ele, como a gente meditou, né? Foi meditado ontem aqui na escola, que Deus não quer reinar sozinho. Jesus não quer reinar sozinho. Ele quer a nossa vontade unida com a vontade dele. Mas é uma vida assim tão maravilhosa que eu fico boba, eu fico impressionada. O que aconteceu? Eu estou trabalhando em casa já tem 1 ano e meio e eu estou muito, assim, já adaptada com essa situação de trabalhar em casa. Como eu tenho filho pequeno, é muito bom para mim e eu gostei muito de trabalhar em casa. Mas eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Eu quero viver o que Deus quer para mim, eu não quero viver a minha vontade, eu quero fazer a de Deus. E ontem teve uma reunião e a chefia falou que eu ia ter que voltar semana que vem. Quando eu fiquei sabendo, eu chorei muito. Meu coração ficou aflito, porque eu ia ter que decidir de ontem para até 3, 4 dias várias coisas em relação à rotina com as crianças, com a pessoa que me ajuda, com meu esposo, tem toda uma rotina. E assim, a minha humanidade ficou abalada. Eu fiquei abalada. Como a Aline está falando, né? O pessoal, a gente está falando que falou muito hoje sobre isso, sobre os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas não acabam, continuam. E a gente passa por cima delas, renuncia, continua acreditando que vive, que é capaz de viver na divina vontade com a graça de Deus, que vai queimar tudo, essas imperfeições, quando você faz tudo por amor a Deus. Deus olha, como a Aline falou tantas vezes, Deus olha a intenção, a pureza da intenção que você tinha naquele momento. Eu estava chorando por causa dos meus filhos, porque dos papéis que eu exerço aqui na Terra é como mãe. Então, por amor a Deus, por amor a essas almas que Deus me confiou, eu estava chorando, né? Por causa de tudo que eu ia ter que passar bem mais tempo fora de casa e tudo. Então, veio muita coisa na minha cabeça e eu chorei. E aí, essa aula de hoje foi uma cura para mim, assim, essa parte de falar das imperfeições, né? Que apesar das suas imperfeições, você naquele momento tinha uma pureza de intenção. Tudo era amor. No final, Deus vai olhar o amor que você tinha naquele ato, né? E aí, quando acabou a reunião, que eu fui informada que ia voltar, foi uma reunião que eu fui apresentada na nova função que o chefe me deu. E aí, o pessoal esperava que eu fizesse um discurso de agradecimento pelo que ele me deu e tudo. E eu estava com o coração tão aflito que eu não consegui falar muita coisa. Eu vivo assim totalmente na verdade, eu não consegui. E acabou a reunião, todo mundo ficou espantado com a minha atitude, porque eu não consegui agradecer. Eu não consegui mesmo, não consegui. Aí depois minha colega me ligou,
falando que eu tinha que me retratar com o chefe, porque eu tinha sido, tipo assim, mal agradecida. Não agradecia a ele pelo que ele estava fazendo por mim. E aí eu falei assim, você me perdoa, mas eu realmente não tinha condições de falar, eu não conseguia, eu estava chorando. Eu estava chorando. E aí, a minha pequenez, eu não nego a minha pequenez, a minha imperfeição. Eu estava chorando mesmo, chorando. Aí me retratei, mandei mensagem para ele, pedindo perdão porque eu não tinha agradecido, agradeci, ele foi e falou assim, a gente vai enfrentar, realmente, eu entendo a sua situação. Ele ficou tranquilo, ele falou, eu entendo, a gente vai ter que enfrentar isso, essa situação. Eu falei assim, não, vamos confiar em Deus, né, vamos confiar em Deus. Eu falo de Deus, eu não consigo não falar de Deus, não, eu não sei que religião que ele tem, se ele tem religião, não sei, eu sei que eu falo de Deus. Falei. E para o meu outro chefe, o chefe imediato, eu também falei, que eu confiava em Deus, que eu tinha ficado um pouco aflita. Ele ficou preocupado, né? Porque parece que o homem, ele tem parece que, não sei, eu tenho essa impressão que o homem é mais compreensivo. Ele falou, tranquilo, Michelle, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu falei, tá, eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Aí, beleza, aí eu fiquei assim, aflita, fui à missa ontem, meu esposo até foi comigo, foi muito linda a missa. O padre falou, fez uma homilia assim incrível. E ele falou uma coisa que eu fiquei impressionada, o padre. Ele falou assim, ontem a Aline falou assim comigo, Michele, a parábola do passarinho, que Jesus falou para Valtorta, a parábola do passarinho, que ele deixava o passarinho, que é a mãe, livre, e ele ficava no lugar cuidando dos filhos. E aí eu ouvi essa parábola, antes da Aline falar, eu ouvi essa parábola. E aí ela falou, fica tranquila que você vai trabalhar fora e seus filhos vão ser cuidados por Deus, você tem que confiar nele. Eu, tá bom, fiquei tranquila. Fui à missa. Quando eu cheguei lá na missa, o padre deu um testemunho de vida dele, falou assim, eu sou órfão e Deus cuidou de mim, eu não senti falta. Deus supriu essa lacuna, eu fiquei boba. Ele falou, ele deu um testemunho do que Jesus tinha falado para a Valtorta. Um testemunho vivo ali na minha frente do que Deus. Nossa, incrível o que Deus fez. Eu fiquei boba. Essa parábola do passarinho, que Deus, quando permite que uma alma saia, ele estava falando para o Marzian, para a criancinha que tinha perdido a mãe. O Marzian falou assim: Mas Jesus, você não teria me amado mais se não tivesse deixado a minha mãe morrer? E Jesus vai contar a parábola do passarinho. O passarinho na gaiola, com o passarinho adulto com os filhotinhos. E aí deixa o passarinho livre. E aí uma pessoa cuida dos filhotinhos até eles crescerem. E Deus faz isso quando Ele permite que uma mãe vá para o céu, porque a alma, ela sempre busca a Deus e Deus deixa a alma livre para ir para Ele. Se acontecer isso, Deus vai suprir aquela falta daquela mãe. E o padre falou exatamente isso, falando, confirmando ali, uma pessoa, um testemunho vivo ali na minha frente, confirmando. E a homilia dele foi sobre as maravilhas do Senhor, e ele falando das maravilhas do Senhor, que a gente tem que agradecer, que nós somos muito abençoados, que a gente está vivo, que está com saúde, que tem tanta gente com tanto problema e tem gente reclamando de pouca coisa, né? Da gente sempre olhar para a vida e ver as maravilhas que Deus faz, que em todo momento Deus está fazendo maravilhas na nossa vida. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, como eu fui ingrata. Eu me senti assim tão ingrata, porque eu falei, meu Deus, o Senhor está me proporcionando uma oportunidade para ter um salário melhor, outro exercer uma função, né? Um outro trabalho. Lá nesse trabalho eu posso ter, o Senhor tem um propósito para mim. Só que na hora eu não consegui enxergar, meu pai, me perdoa, eu não consegui enxergar. Eu pensei nos meus filhos e fiquei aflita e fiquei chorando, sendo que o Senhor está me dando um presente. E eu não consegui entender na hora.
E fiquei naquela, né? Eu fui mal agradecida e o padre falando da gente agradecer as coisas, as maravilhas do Senhor. Eu falei, essa homilia foi para mim. Foi assim, um presente de Deus essa homilia. E aí chorei bastante, não consegui nem comungar porque eu fui sozinha com meus filhos, meus dois filhos, um tem 4 anos, outro tem 3, e os dois dormiram no meu colo. Aí que eu chorei. Eu estava muito já assim emotiva, né? E eu querendo comungar, eu não consegui comungar porque o padre não vai levar a comunhão para a gente. O ministro da Eucaristia não vai levar na sua boca a comunhão. Você que tem que levantar aí. Não tinha como eu sair, eu estava com os dois no meu colo. Tudo bem, eu falei, não, Senhor, eu sei, eu ofereço esse desejo tão grande que eu tenho de comungar, eu não posso, mas eu vim comungo espiritualmente, sendo que eu estou aqui presencialmente, não posso comungar. Aí, beleza. Eu fui, conversei com meu esposo, a gente decidiu tudo, como seria a nova rotina, tudo. Aí eu tava, dormi tranquila, né, depois de tudo, eu dormi tranquila, depois que eu conversei com meu esposo e tudo. Aí, hoje de manhã, eu estava tomando café e já estava falando, já estava assim, né, sorrindo, já falando, semana que vem eu já não estou aqui, já vou trabalhar, não sei o quê. Mas é só se meu pai quiser, que ele é o pastor, ele é que comanda tudo, eu só vou voltar se ele quiser, se ele não quiser eu não volto. Porque já aconteceu já outras vezes deles falarem que eu tenho que voltar e eu não voltei, aconteceu alguma coisa e eu não voltei, então eu confio no Senhor, o Senhor é que sabe, eu me abandono. Passou meia hora que eu falei isso, o telefone tocou, meu chefe falando, Michele, eu vi que você ficou muito preocupada ontem, mas hoje eu já tenho outra notícia. Não vamos voltar mais, porque saiu uma nova regra, a empresa vai voltar só quando tomar a vacina, a segunda dose da vacina. E eu, nossa, graças a Deus. Aí eu aproveito a oportunidade, é assim automático eu falar de Deus para o meu chefe, para todo mundo. Graças a Deus, Senhor, eu ouvi minhas preces, mas eu não fiz a prece pedindo isso. Engraçado, eu fiz uma prece assim: seja feita a vontade de Deus. Eu não fiz uma prece assim, que não dê certo, que eu não volte, que aconteça alguma coisa. Não, eu só falei: seja feita a vossa vontade, Senhor. Eu aceito e me abandono na sua vontade. E ele não, eu não vou voltar mais. Semana que vem não. Pelo menos eu tenho um tempo para pensar direito, escolher com mais calma a escola das crianças, me preparar. Não vai ser assim de uma hora para outra. Aí eu falei assim, nossa, que bom, tô tão feliz. Falei com o meu chefe, tô tão feliz. E ele eu vi, né? Você falou que confiava em Deus e realmente você foi ouvida. Tipo assim, o meu chefe, que não é, eu não sei muito a vida espiritual dele, mas pelo que eu sei, não muito próximo assim da religião, ele viu a ação de Deus. Ele viu. E eu falei assim: mas olha para você ver, olha o que acontece. Deus usa tudo, tudo que a gente faz, tudo, cada palavra que eu falo para as pessoas que estão afastadas de Deus, cada coisa que acontece. Eu vejo Deus em tudo e eu ainda falo, deixo claro que foi Ele. Foi Ele. Falei com meu chefe, foi Deus que ouviu minha prece. E ele concordou, realmente, realmente. Você chorou e seu pai te ouviu, tipo assim. Aí, não vou voltar, fiquei muito feliz. E aí tem um colega meu que eu estava pensando, conversando com Jesus, eu falei, Senhor, tudo que o Senhor fez, foi tudo a divina vontade, está em tudo, tudo, tudo. Todo mundo, como teve um trecho que a gente meditou, num desses trechos, a divina vontade é água, está em tudo, em todas as pessoas. Mesmo que a pessoa não aceite, não viva, mas ela está. Tudo que ela faz acaba concorrendo para cumprir-se a vontade de Deus. E aí um dos meus colegas, que é pai de uma criança também, e essa criança dele é especial, ele ficou muito abalado também. Foi só eu e ele que falamos que estava abalado. Um pai e uma mãe de crianças pequenas.
Deus ouviu a nossa prece para poder, pelo menos, a gente voltar com mais segurança depois que tomar. Que ele falou, eu queria que voltar só depois que tomasse a vacina e tudo. E aí eu vou falar com ele depois. Eu não vou perder a chance de falar com esse colega meu. Olha, olha o que aconteceu na reunião. Um pai e uma mãe de crianças com o coração aflito. E eu rezei, eu orei e Deus ouviu a sua prece. Eu vou falar assim, ouviu a sua de pai. Porque você não queria voltar agora, você não estava conseguindo voltar agora, ele estava com o coração aflito, porque o coordenador do filho dele faleceu de Covid. Então ele está aflito, ele está com medo, ele está aflito, ele tá sofrendo. Aí nessa hora você consegue tocar o coração da pessoa. Você fala, foi Deus. É a hora dos porquês, né? É a hora também da pessoa tá né, naquela situação de tribulação, de sofrimento, você fala: olha, colega, o que aconteceu na reunião ontem? Eu chorei, você chorou, e eu rezei, e Deus ouviu a nossa prece. Foi Deus que fez isso. Eu mostrar para ele: ó, foi Deus que fez. E agora vai acontecer o que você pediu, por Deus. E aí, eu ouvi na aula, veio muita coisa na minha mente, muita coisa, eu não consigo nem falar tudo que veio de luz, assim, de entendimento com essa meditação de hoje. Mas esse trecho da Santa Faustina, que está aqui, essa semana eu abri o Diário da Santa Faustina e veio essa mensagem. E aí hoje na escola foi falado muito sobre isso. E eu fui, depois que foi feita essa meditação hoje, que eu li esse trecho de novo, eu fui encaixando, entendendo várias coisas sobre isso. De todas as vezes que eu agi com a imperfeição, mas com a pureza. E agora isso foi uma cura muito grande para mim e para muita gente, para várias pessoas, tenho certeza. Que Jesus fala assim, ó, minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção que tinha no momento de agir. A Santa Faustina fala, eu tinha pedido perdão a Nosso Senhor por um determinado ato meu, que em seguida se revelou imperfeito. E Jesus tranquilizou, minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção que tinha no momento de agir. Alegrou-se o meu coração, porque no momento de agir tinha em conta o meu amor. Isso de modo muito evidente. E ainda agora tem proveito disso, que é a humilhação. Sim, minha filha, desejo que tenha sempre uma tão grande pureza de intenção nos seus mínimos propósitos. E aí eu vi toda vez que eu agi, por exemplo, quando eu, por amor a Deus e meus filhos, eu chorei na reunião e não agradeci, mas Deus olha a pureza da intenção. Ele não olhou assim, Michele é uma ingrata, Michele não agradeceu o chefe, que coisa feia, me desonrou. Não, depois eu me retratei, ele falou que, ó, você ainda aproveitou da humilhação. Eu tive que me humilhar para o meu chefe, para minha colega, para dizer perdão, me perdoa, porque na hora eu não consegui falar nada. Deus usa tudo. Ontem eu ouvi outra coisa que eu vi também, outro exemplo, eu ouvi o Evangelho da Valtorta, Nossa Senhora corrigindo o menino Marzian. Ela falou para ele assim, fica na cama, não sai da cama. E ele viu Jesus, viu que Jesus tinha chegado, saiu correndo da cama, esqueceu da ordem que ela tinha dado, no frio, e ela preocupada que ele ia ficar resfriado. Ela falou assim para ele, eu fiquei muito triste que você saiu da cama, que você me desobedeceu. Eu falei para você ficar na cama. E ele, mas eu vi Jesus, não sei o que. E ela falou, mas se você, eu ia levar Jesus para você, ele era todo seu, não precisava de você me desobedecer. Você correu o risco de pegar um resfriado, de ficar doente, mas ela fala daquele jeito, com a doçura. Aí eu fiquei prestando atenção como eu falo com meus filhos, quando eu quero que eles me obedeçam. Eu falei, mãe, mas como a senhora é doce. E o menino, quando a Nossa Senhora falou, o menino chorou e ficou pedindo perdão para ela. Me perdoa, mãe, eu não quero te deixar triste. Porque ele amava tanto. Eu falei assim, nossa, meu filho, eu falo tanto com ele para me obedecer, ele não obedece. Ele não fica assim igual Marzian, chorando porque eu tô triste. Mãe, me ajuda, eu quero ser como a senhora, com essa doçura. Então eu falo com eles às vezes
com a rispidez, né, com a energia enérgica para tentar fazer a criança me obedecer. Eu falei, então eu tenho que falar com doçura, igual a senhora? Então eu vou falar, e fiquei triste por causa disso, porque eu não conseguia ser igual a ela, eu não estava fazendo igual, eu estava, né? Mas aí eu lembrei de novo desse trecho. Minha filha, eu te recompenso, porque naquela hora você quer que seu filho te obedeça, porque eu falei, Senhor, eu falo para Jesus, eu falo, Senhor, como pode uma criança desse tamanho não obedecer? Eu fico triste, porque eu quero que ele seja obediente. Eu quero te entregar 2 santos. Eu quero te entregar 2 santos. Então eu fico triste quando eu vejo meu filho desobediente. Nossa Senhora falou por Maria a mesma coisa. Eu fiquei triste porque você não obedeceu. Aí Jesus, olha isso, você está triste porque seu filho não te obedeceu, você quer que ele seja um santo por amor a mim. Então eu olho isso. E aí vários outros exemplos que eu fui vendo, nossa Senhor. Então eu vou agora, depois de saber disso, eu vou tentar. Vou fazer de outro jeito, mas eu não preciso ficar, ai meu Deus, eu não consigo viver na divina vontade, eu não sei fazer, não sei o que. Não, eu vou ficar tranquila, porque eu não sabia. Todo dia eu vou tentar ser melhor, todos os dias. Eu vou ser melhor com Deus, reinando em mim. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Esse trecho que fala assim que a divina vontade, como água, está em tudo. Que a criatura que não quer viver na divina vontade não recebe os bens, mas ela continua na divina vontade porque Deus está sustentando aquela alma. Ela está viva, né? Então a divina vontade está correndo nas veias dela. E aí eu fiquei pensando assim, aí Deus usa, Ele sempre vai chamar a alma para viver na divina vontade, porque esse é o desejo dele. Mas enquanto ela não está vivendo, o que ela faz, Ele usa para santificar os outros. Para santificar. Por exemplo, meu esposo. Eu sou uma pessoa totalmente. Eu tenho muito sono. Nossa, desde criança eu tenho um problema que eu tinha um problema realmente assim de como que fala? Eu tinha um problema que eu tomava remédio controlado quando eu era pequena, então esse remédio causava muito sono em mim. E aí eu tenho esse negócio desde criança de dormir muito. Então eu tenho que fazer um sacrifício para acordar cedo, um sacrifício para acordar cedo, fazer minhas orações e tudo, acordar cedo e, né? Porque se eu não acordar cedo, antes de começar a trabalhar, antes de começar as rotinas diárias de trabalho, de criança, de marido, de café da manhã, essas coisas, eu não consigo fazer minhas orações. E aí eu não acabo me perdendo assim tudo, né? E aí o meu esposo, ele já não dorme. E aí, por exemplo, ele vai dormir muito tarde, e às vezes eu tenho que ficar com ele, conversando com ele e tudo. E eu durmo tarde, acordo cedo. E aí é um sacrifício que eu posso entregar para Deus. Isso que ele faz é usado para eu conseguir ofertar algum sacrifício para Deus, né? Tudo é. Mas um exemplo melhor que eu vi esses dias teve uma que eu refleti, teve uma santa essa semana, acho que é a Santa Gorete. Olha o que aconteceu com Santa Gorete. Ela foi, eu não sei direito a história, eu sei mais ou menos assim que uma pessoa queria violentar ela. Ela não aceitou ser violentada e o cara esfaqueou ela. E ela, por amor a Deus, né? Ela não quis perder a pureza dela, ela foi esfaqueada, violentada, foi para o hospital, morreu. Depois ela foi, né, santa. Ela perdoou o cara que fez isso com ela. A família dela perdoou ele. Ele depois se arrependeu, se converteu. E eu acho que ele foi para uma ordem de franciscano, não sei. Então, olha o que Deus fez com esse ato. Olha o que aconteceu com esse ato humanamente horrível, né? Essa situação horrível. Mas Deus usou tudo para tirar um bem muito grande. Uma santa e outro convertido.
Eu não sei se ele é santo, acho que não. Não, né? O que aconteceu com ele, eu sei que ele se converteu. Então, tudo, né? Deus é perfeito demais, é perfeito, é a perfeição, né? Deus é a perfeição. Tudo ele usa, tudo para fazer o bem. Então, de todas as situações, quando a gente vive na divina vontade, é como a questão lá do eclipse, tem aquela figurinha lá da Terra, a Lua e o Sol. A pessoa que está na Terra olha para você e vê a Lua, vê a humanidade, só vê o humano, né? E você que é a Lua, a sua vontade, olha para o Sol. Tudo você vê a divina vontade, a ação de Deus. Mas as pessoas que te olham só vê a ação, só vê o humano. A gente olha para uma cena dessa, né, da Gorete, e fala, nossa, é horrível. Meu Deus, é horrível, horrível. Ela foi esfaqueada. Para não ser violentada, ela foi esfaqueada. Que coisa horrível, esse homem que fez isso com ela, horrível, horrível. Só que aí a pessoa que está na divina vontade, está sendo iluminada por esse sol, ela olha para o sol. E aí ela vê a ação de Deus, ela consegue enxergar em todas as situações a ação de Deus. E eu vivo assim. Eu vejo a ação de Deus em tudo. Tudo. Às vezes, às vezes quando a situação está acontecendo, eu não consigo ainda compreender o que Deus está querendo de mim, né? Assim, não fica muito claro. Mas depois eu consigo entender o que Deus está querendo. Vejo tudo assim, o Senhor fez isso, por aquilo. Não, tem várias situações que acontecem que eu vejo a ação de Deus, como nesse caso que eu contei. Quanto bem Deus pode, quantos atos eu fiz nessa situação. Essa questão de falar com meu chefe, de pedir perdão para ele, de me humilhar, de ter falado de Deus para ele, dele reconhecer a ação de Deus, desse colega meu que eu vou falar, muita coisa acontece. Eu vivo totalmente abandonada, Deus faz, age, né? E eu, com a minha vontade, eu falo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, Deus já sabia que eu não ia voltar. Ele ia me contar, não, Michele, fica tranquila, porque eles estão falando aí que você vai voltar, mas não vai voltar não. Não. Ele quer que eu viva ele quer do jeito dele. Né? Ele já se ele já sabia, eu podia falar, então por que o senhor não me contou? Eu precisei passar a chorar e tudo. Não, eu não questiono nada, eu falo, eu te amo, papai, eu te amo, tudo do jeitinho que o senhor fez está perfeito. Achei lindo, achei lindo. Eu não quero mudar nenhuma vírgula do que aconteceu. Eu amo o Senhor do jeitinho que o Senhor é, do jeitinho que o Senhor fez. Eu chorei, fiquei chateada. O Senhor sabia de tudo, sabia que eu não ia voltar semana que vem. Mas eu te amo desse jeito. Desse jeitinho que aconteceu. Foi lindo, lindo, lindo. Eu fiquei tão feliz depois. E aí é assim. Eu lembrei como eu falei, eu ouvi e fiquei lembrando de várias coisas. Eu não consigo lembrar tudo, falar tudo. Na hora eu não pude gravar e aí depois eu acabo esquecendo. Em nome do Pai que me criou, do Amém. Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. As palavras de Jesus estão cheias de verdade e de luz, e levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Estava pensando no que está escrito e dizia entre mim: é realmente Jesus
que me fala ou então é um jogo do inimigo e de minha fantasia? E Jesus, ao ouvir, disse-me: Minha filha, as minhas palavras estão cheias de verdade e de luz, e leva consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, né? Na mesma luz e no mesmo bem que contém. De modo que a alma não só conhece a verdade, mas sente nela a substância de agir segundo a verdade que conheceu. Além disso, as minhas verdades estão cheias de beleza, de atrativos, de modo que a alma, envolta pela sua beleza, se faz arrebatada por elas. É assim que eu estou me sentindo nesse momento, depois de escutar o restante da meditação. É difícil de falar, porque eu me sinto como se eu tivesse jogada num mar muito grande e eu tô mergulhada nesse mar dessas verdades, né? Tô comparando agora com o mar. Eu tô tão mergulhada que eu ainda tô assimilando, né? Assimilando tudo o que o Senhor tá dando através dessa graça. O Senhor tá dando de luz e que se transforma em graça, como a gente aprendeu, né? Da luz e a graça. Eu ainda estou mergulhando, eu estou em volta dessa luz, me sinto tão iluminada nesse momento por essa luz tão forte que veio até mim por meio da meditação, que eu ainda estou assimilando essa luz, eu estou escondida nessa luz, né? Em mim tudo é ordem, harmonia e beleza, né? Então, olhe, criei o céu e podia bastar ele sozinho, mas não quis adorná-lo de estrelas, quase cobrindo de beleza para fazer com que o olho humano pudesse gozar mais das obras de seu Criador. Criei a terra e adornei com tantas plantas e flores. Então, não há nada que eu ache que não tenha o seu ornamento, né? E se isso é na ordem das coisas criadas, muito mais nas minhas verdades, que tem a sua sede na minha vontade, né? Tudo sai dessa sede, né? A gente falou sobre como se fosse uma central, assim, um centro, onde sai todas essas verdades. É o sol, né? Sai todas essas verdades. Então, elas têm ordem, né? Elas são belas, né? Tudo que o Senhor faz tem propósito, tem beleza, né? Nada é por acaso, não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras carregadas de vida, né? Cada palavra de Jesus é vida, é preciosa, né? E tem o poder de infundir na nossa alma grandes luzes e para transformar essas luzes em graças, né? Então, são como raios solares que enquanto toca e aquece a terra, a gente sente o calor dessa verdade, mas jamais se separam do centro do sol. E a alma fica tão apaixonada pelas minhas verdades que lhe é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática a verdade que conheceu. É algo que, gente, é algo assim, apaixonante, é um imã, né? Não é algo que você ouve e ouve por ouvir e depois esquece, não. Uma vez que essa palavra ela vem, né, a terra recebe essa luz, é envolvida nessa luz, nós somos envolvidos nessa luz. Parece que aquilo gruda dentro da gente de uma forma, eu não sei explicar o que eu tô sentindo agora, sabe? Mas aquilo vem de encontro a mim de uma forma que eu sinto assim, apaixonada. Eu tô me sentindo exatamente assim, ó. Eu tô apaixonada pelas verdades que o Senhor está comunicando, cada dia mais. E, né, tô apaixonada por essas verdades. É impossível mesmo, né? Não pôr em prática a verdade que conheceu, porque não tem como ter dúvida, não, sabe? É divino, né? Então, ao contrário, quando é o inimigo, né? Quando é o inimigo ou especulações da fantasia que querem falar de verdade, não levam nem luz nem substância, então não vai ter graça, né? Não vai te iluminar ao ponto de você conhecer ah, o conhecimento de si, o conhecimento daquela verdade, o conhecimento daquilo que está sendo revelado, né? Não tem luz e nem substância, não tem graça também. Então não faz efeito nenhum na gente. Então não tem beleza nem aliciamento, são verdades vazias, sem vida. E a alma não sente a graça de sacrificar-se para praticá-las. Você não tem amor nenhum, não vai infundir você em nenhum desejo de viver aquilo, né? Mas as verdades que o teu Jesus te diz estão cheias de vida e de tudo que as minhas verdades contêm. Por que duvidas? Gente, não tem como duvidar.
eu não, sim, é difícil para mim. Até se eu ouvir alguém falar assim, eu tenho dúvida. Porque, gente, tá aqui, sabe? Eu não sei explicar. É muita graça. É muita verdade. É, sabe? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu tô totalmente apagada. A minha mente agora, eu sinto ela totalmente apagada. De uma certa forma, assim, não é que é apagada. Mas é que eu tô mergulhada nesses conteúdos. Eu tô ainda nadando no meio desses conteúdos, assim. De tão extasiada que eu tô, sabe? Tão maravilhada que eu tô com essas palavras. E o que me veio quando eu ouvi, né? Tanta coisa, né, gente? Tanta luz, tanta coisa maravilhosa. Mas o que me veio é esse desejo de fazer de tudo, sabe? De deixar acontecer esse eclipse que o Senhor quer realizar na nossa alma, da nossa vontade. Não opor, como foi meditado aqui, né? Uma das formas de se opor muitas das vezes à ação da vontade divina na gente é quando a gente fica muito na nossa pequenez e não aceita ser pequeno e, e fica tão fechado em si mesmo, naquele abismo que a gente é e não deixa o Senhor agir. Então, quando foi falado sobre a questão, né, às vezes a gente está fechado, né, isso me doeu muito, porque é triste você ver um Jesus com tanta ânsia de comunicar as verdades dele para nós, iluminar. Ver Jesus com essa ânsia boa, né? Essa ânsia maravilhosa de tornar a gente essa morada, né? De ter a gente, de ver a gente assim, com as portas totalmente abertas para ele poder nos usar do jeito que ele quiser, da forma que quiser, nos iluminar com as verdades dele. Então imagina alguém que tem um monte de coisa legal para contar, tem muita coisa boa para revelar. Ele não vê a hora de chamar os seus pequeninos, suas crianças e quer falar tudo, entendeu? Aí tem um grupo de crianças que ele convidou para comunicar essas verdades. Só que entre as crianças parece que uma só é a mais corajosa, né? É a que vem totalmente assim aberta para ouvir tudo, totalmente disponível, né? Aí tem aquele que tem a criança que dorme, que não fica acordado o tempo todo ouvindo. Tem aquela que fica entre no meio ali, não sabe se vai mais para frente ou se volta para trás. E assim ele encontra vários grupos. Então é uma decepção, porque ele quer derramar em todos, ele quer comunicar com todos, né? E de repente, dentro de cada um, ele tem algo especial para derramar, e tem algo especial para comunicar a cada um de uma forma, se aproveitando da natureza de cada um, aproveitando daquilo que a pessoa traz consigo, da própria história, não tem problema nenhum. Aproveitando disso, mas aí ele tem algo para fazer em cima disso, mas a pessoa não vem, a pessoa não se abre, a pessoa fica bloqueada. E eu vejo muito isso em mim. E dói muito, sabe? Dói muito essa questão, mas ao mesmo tempo vejo que essa pequenez a gente tem que aceitar quem a gente é, isso, né? Foi me ensinado. Aceitar essa pequenez, amar ser pequena e ao mesmo tempo saber abstrair isso nas situações, porque senão eu não vou dar, a verdade vai vir, a luz vai vir, mas aí não vem a graça. Porque eu fico só na luz e por causa de eu não saber abstrair dentro dessa minha pequenez, abstrair para receber a graça, que a graça é quando você entende aquela verdade e consegue, entende para você colocar na prática, né? Para viver ela. Aí você não sabe. Por exemplo, eu fiquei chateada por eu perceber que é errando que eu aprendo mais. Errando, entendeu? Eu pensei assim, essa é a verdade da minha pequenez, né? Qual que é o problema de você aprender errando, se é assim que o Senhor me ensina? Glória a Deus. Então, ao abstrair, é exatamente eu agradecer ao Senhor por me dar a oportunidade de errar, né? Vamos dizer assim, de ter essa paciência comigo e de, através do meu erro, me mostrar onde eu errei. Então, quando eu percebo isso, quando eu agradeço, quando eu percebo que em vez de eu ficar frustrada no meu nada,
e paralisar, porque isso aí você recebe a verdade, a luz, mas trava, não deixa a graça vir. Mas a partir do momento que eu reconheço que é assim que ele se comunica comigo, e nessas situações, nossa, eu errei, eu entendi agora o que estava me falando, eu fiz errado, mas aí eu falo, agora eu entendi como eu devo fazer, eu entendi, pô, eu fiz errado, naquele momento ali eu não compreendi bem como eu deveria agir, eu deveria ter agido de tal forma e não agir, tá faltando mais isso em mim. Aí a partir do momento que eu faço isso, essa leitura assim, abstraindo, né? Aí eu fico feliz, falo, agora eu sei o que eu devo fazer. Aí a graça, essa é a graça, né? Eu sei, agora eu entendi. Então, é, então, às vezes a gente fecha, fecha, atrapalha, sabe? Não, o Senhor quer levar a gente a algo maior, mas a gente atrapalha um pouco, assim, atrapalha porque a gente fica olhando para baixo, né? Olhando para demais por nada e fica chateado, tão chateado com a gente, vendo só a gente e atrapalha de vez de olhar para o sol, né? O mais importante é a gente olhar sempre para o sol, né? Entender que o sol está lá, o sol está. Então é o que eu tenho para contribuir hoje. Eu não estou muito perdida para falar. Eu ainda tô assimilando tudo. Eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz por tudo isso que foi falado, por Jesus ser tão maravilhoso, sabe? Por tudo isso, sabe? Eu tô falando com Jesus, Jesus, né? Não, Senhor Jesus, ajuda a gente, né? Me ajuda as meninas, né? Ajuda a gente também a ser uma porta aberta, escancarada para o Senhor. Ajuda, Senhor. Deixa a gente atrapalhar, não. Ajuda a gente, né? Ensina a gente a abstrair, então. Ensina a gente a não bloquear a sua ação, né? Dá um entendimento para nós, dá as graças necessárias para isso. Então, esse é o meu sentimento agora, a minha oração, sabe? Não, Senhor, comunica com a gente também, faz o que o Senhor quiser. Nós não queremos te deixar de mão cruzada, não, esperando a gente tomar atitude, não, acordar para a vida. Não, Senhor, a gente acorda para a vida agora, nesse exato momento. Faça-se, Senhor, faça-se a tua vontade. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.